de, tá virando moda porque as pessoas estão falando mais. Então tem que falar mesmo. O comportamento de chamar a atenção, seja por pedido de ajuda, enfim, seja como for, e ela consegue essa atenção. Então vamos falar, vamos discutir, vamos fazer com que vire moda, porque é melhor ser moda do que ser frescura, por exemplo. A pessoa que tá, tipo, em uma crise suicida e que chama atenção do que quem não chama, pô. E quem não chama não tem o que fazer. Ah, é que é só chamar atenção, graças a Deus. Pô. Chamar atenção mesmo, Claro, porque pô. alguma coisa pode ser feita, né? Porque se a pessoa não fala, não tem o que fazer. A romantização da saúde mental virou um produto de mercado? Pra cacete. Ah, com certeza, principalmente a indústria wellness, né? A indústria de bem-estar, a indústria de bem-estar e de saúde. Já entra em física. política pública, de fato, por quê? Porque, por exemplo, assim, a gente vê que não é só a questão da psicoterapia em si, só que é como a gente fala que virou um produto de mercado. Então, por exemplo, assim, querendo ou não, o psicólogo ele presta um serviço e vende o serviço dele. Quando os homens não têm tanto conhecimento acadêmico, ou seja, homens que, digamos, se a gente faz o comparativo entre homens que têm ensino superior e homens que não têm, os que têm ensino superior são 4 vezes mais propensos a buscar ajuda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é do Psicotalk e hoje nós estamos com 2 psicólogos e 2 estudantes de psicologia. Hoje a dinâmica do episódio vai ser diferente, vai funcionar da seguinte forma. 2 psicólogos e 2 estudantes em uma mesa. Cada um puxa uma discussão e tem o tempo para debater. Mas quem vai escolher esses temas? Então, vão ser perguntas que vocês mesmos trouxeram, a gente vai debater sobre essas perguntas aqui na mesa. Esse é o Milton Pablo, eu me chamo Maicon Oliveira e hoje são 2 convidados que já estiveram aqui no podcast, que é o Gabriel Cotrim e o Lucas Fonseca, né? Psicólogos clínicos, especialista, um em Gestalt terapia e o outro em psicologia escolar e educacional. Os caras são fera e hoje aqui a gente vai gravar um formato novo de episódio. Espero que vocês gostem e já vamos começar que hoje a gente tem assunto para debater. Mas, antes de tudo, claro, a gente tem que falar do patrocinador que é a nossa R-Laser. Então, se vocês pensaram em MDF, em acrílico, em produtos personalizados em geral, ainda mais que agora tá final do ano, né? Final do ano dá Natal aquele presente, chegando. dá aquele presente para aquela pessoa especial. Tem uma lanterninha, um LED de acrílico, que, pô, é qualidade demais. Se você já quer presentear aquela pessoa especial, tu pode formatar ele do modelo que tu quiser, né? Fazer o modelo que tu quiser, jogar uma foto, fazer uma árvore de Natal para decorar tua estante. Já chama a R-Laser Comunicação Visual e encomenda aquele produto que é qualidade demais, né, Pablo? Exatamente isso. Não tem erro, esquece. Com certeza. E claro, né, como é de praxe, né, a R-Laser trouxe um presente pros nossos. Olha aí, ó. Falei que não tem erro. A R-Laser não Nossa, deixa na mão, psicólogos. então já trouxemos aqui, ó. Beleza, papai. Já veio e é um pra Faz um cada. unboxing ao vivo. É um pra cada aí, Obrigado, já gente. mostra aí. Desembala aí, aperta o botão aí que tem uma luzinha LED aí. Eu vou tirar agora. Então já vai jogar na estante quando eu estiver fazendo atendimento aí já, ó. Ó, tá quebrando aqui. Já Que desengata, R-Laser, já pô. engata aí de novo, ó. Cara, bicho, R-Laser. Valeu, R-Laser. Obrigado, tirar viu? aqui, Vocês E muda de cor, pô. muda de bonitaram cor. a minha casa, cara. Gente, mas que coisa interessante. Assim, ó. Isso aí é muito massa pra dar de presente. E tipo assim, eles fazem. Algumas pessoas mandam foto Que é muito bonito. pra tu personalizar. Tipo, vou Bem. colocar uma foto tua e da tua namorada, uma foto tua e da tua família toda. Eles deixam no formato certinho, o LEDzinho, pô, é muito massa. Porra, com a R-Laser, Natal chegou mais cedo, né? Pô? Natal chegou mais Exatamente. cedo. E ainda dá pra fazer um formato de árvore de Natal e deixar Aí com tu uma pode luzinha apertar ele ficar e na muda de estante. cor, ó. Pô, isso é bom pra mim, que tem um gato, meus gatos derrubam as árvores coisas da árvore de Natal, né? E aí não vai conseguir derrubar. É, tá de parabéns mesmo, daí tá cara. qualidade. maluco, pô. Olha aí. Então aí, Com a cor do Psicotalk aqui, ó. Acho Nossa. que tem umas 3 funções aqui, cara, pelo visto. tá parece bem, que fica o Pablo mudando a tá foto comprando. Explorece que mais tarde, senão não presta atenção. Ou já deixa, se quiser deixar pra cá, Deixa pro assim, lado, ó. não sei. Deixa assim, né? Aqui, pô. Pronto. Daí é isso. Pensou em acrílico, pensou em MDF, pensou em R-Laser Comunicação Visual. A gente vai lançar a roleta aqui com as perguntas e já debater um assunto por 8 minutos. Então, vamos lá. Vou pegar a primeira pergunta aqui. Eu tinha visto girar a roleta sem querer, mas vamos girar de novo, né? Vamos ver qual vai ser a primeira pergunta. Será que vai ter treta, pô? Agora é a hora. Bem aqui. Depressão e ansiedade viraram moda? Pela perspectiva moda, é o que mais aparece. E eu acho que tem muitas coisas que sempre apareceram, mas ninguém deu espaço ou viu, né? Por exemplo, eu escuto muitas pessoas falarem que hoje depressão, ansiedade são o mal do século e tal. Meu irmão, isso acontece desde sempre. Tu vai ver que, sei lá, a Grande Depressão de 1929, tu acha que tinha menos depressão ou mais? Eu acho que até mesmo a maneira como as pessoas têm se aberto, assim, a falar sobre o que sentem ou como elaboram, eu acho que claro, evidenciam mais o sintoma, né? Assim como questão de relacionamento. Por exemplo, teve uma vez que eu vi uma foto que as pessoas falavam assim, antigamente os relacionamentos duravam mais. Aí tinha uma velhinha que tava assim com uma placa que não era amor, era silêncio. Então, tipo, se hoje as coisas são mais evidenciadas, pô, a gente vai ver mais.
às vezes a pessoa trata como moda porque não sustenta falar sobre isso de outra forma, né? Mas enfim, não sei se... Não, tem um livro muito bom da Christine Matar, Depressão, Doença ou Fenômeno Epocal. Eu sempre cito esse livro, que é um livro de uma professora lá do Rio de Janeiro, que ela vai discutir um pouco sobre a depressão como um fenômeno da época no seguinte sentido, né? De que como os modos de ser que a gente tem estão constituindo a depressão de uma maneira mais nítida, como tu falou. Poxa, se está aparecendo mais é porque alguma coisa está acontecendo para que isso fique mais aparente, né? Talvez a saúde mental estar sendo mais... Estar mais em voga ajuda com que as pessoas falem mais sobre isso, ou então tenham menos medo, menos receio de falar sobre isso também. A gente pode até debater, não sei se ficou ali também o assunto dos homens, da questão do suicídio, mas ainda é tabu, por exemplo, para os homens, mas depressão e ansiedade têm aparecido muito mais, por exemplo, para crianças, para mulheres, para idosos. Por quê? Porque os números estão aparecendo mais por conta dos tratamentos, por conta das pessoas procurarem mais terapia, por conta das pessoas falarem mais abertamente sobre saúde mental. Então, talvez se virasse moda, né, até forçando um pouco isso, poderia até ser interessante. Porque talvez vire moda num sentido bom, aí forçando muito a barra, né? Uhum. Tá virando moda porque as pessoas estão falando mais. Então tem que falar mesmo, pô, né? Então vamos falar, vamos discutir, vamos fazer com que vire moda, porque é melhor ser moda do que ser frescura, por exemplo. Porque, Se for pra ir de um extremo para outro, então que vá assim, né? porque também é aquele que aparece. Tem aquele moda modal, né? Porque o moda é que aparece com frequência. Então, se tá aparecendo com frequência é porque tem uma diferença, de fato. Então, pensar assim nessa perspectiva de que, se tá aparecendo com frequência, de certa forma é bom. Mas também tem aquela pergunta que aparece. Será que antigamente, por exemplo, sempre teve, mas não era falado, e agora, por ter uma visibilidade maior, agora só tá sendo falado? Porque talvez Com certeza. já tinha. Eu acho que também vai muito do mar, tipo, a pergunta, talvez a pessoa que perguntou, ela tenha muito a lógica de não ser uma depressão, no caso, mas, tipo, talvez uma busca por atenção. Se a gente for um pouco pro lado comportamental, né, a gente vai ter o reforço positivo, no caso, o reforço. Sim. Que aí a pessoa executa um comportamento e as consequências vão aumentar a probabilidade daquele comportamento acontecer. Então, a pessoa que, digamos, executa um comportamento de falar pedir ajuda é algo que deixa muito feio, né, a gente... Mas, assim, um comportamento de chamar atenção, seja por pedido de ajuda, enfim, seja como for, e ela consegue essa atenção, não necessariamente ela tendo depressão vai fazer com que ela repita aquilo, né, e tente chamar atenção ainda mais. Então, acho que talvez a pessoa que perguntou, ela foi um pouco por essa lógica. Talvez como se a depressão fosse uma chancela Exato, isso me dá de o chamar a atenção direito de algo. e aí a pessoa, sei lá, talvez tentar até tirar vantagens em cima disso. Esse é um debate Pô, grande. ainda tem isso, né, cara? Porque assim, se a gente for pensar por uma via de catalogar as coisas, tu vai ver que o primeiro DSM de 52 tem 140 e poucos transtornos, né? E esse atual do 5TR tem uns 700 e pouco, eu acho. Então assim, se a gente tem uma chance 700 maior, é um bom número. né? A gente tem uma grande chance de catalogar, é mais fácil de identificar também De o que tá encaixar aparecendo, né, também, pô? né? Então, tipo assim, eu acho que quanto mais aparecem formatos, conceitos para, tipo, catalogar, para diagnosticar, mas a gente também tem a chance de olhar que aparece mais, né? Tipo, é matemática. Então, antes parecia que, por exemplo, as pessoas não eram adoecidas, né? Porque elas tinham que se forçar a estar bem. Hoje a gente já tem muitas campanhas que falam assim, pô, fala, pô, fica à vontade, não, tamo aqui, a gente tem profissão para isso, né? Antes não tinha isso também, né? Então, assim... Se eles não falarem, a gente não trabalha, né? Pô, trabalha. aí, realmente, né? Ainda tem um ponto extremo que, às vezes, as pessoas só são enxergadas com a depressão ou com a ansiedade quando elas se vestem disso, né? Então, eu preciso me validar através da depressão, porque senão o meu pai, a minha mãe, o meu familiar, a minha escola não vai olhar para mim, né? Então, isso é até uma crítica na escola, porque, por exemplo, existe um excesso de diagnóstico na escola, para quê? Para poder a escola falar assim, eu vou justificar, sei lá, a presença de um psicopedagogo e um psicólogo como aqui, então eu preciso de números. Sim. E aí eu preciso de laudos, e aí eu preciso de coisas que evidenciem, que justifiquem o financiamento que está sendo feito nessa escola para isso. Com certeza. E aí o diagnóstico meio que fala assim, fulano, ninguém presta atenção em fulano, ele só é... E aí mete algum estigma, né? Uhum. Mas agora ele tá com depressão. Mas agora ele tem TAG. Não, então peraí, vamos ver aqui. Então às vezes é preciso isso também para que as pessoas olhem para mim e falem que eu tô com alguma coisa. Senão ninguém enxerga, Cara, né? Então é meio complicado. Isso levanta, tipo assim, eu tô falando aí, isso me faz refletir sobre um problema gigantesco, que é,
pô, a pessoa ela não é notada se ela não tem um transtorno. É a Só que invisibilidade. quando ela tem um transtorno, isso levanta uma série de outras questões, que é tipo assim, pô, tu tá estigmatizando alguém e ela vai carregar aquele nome do transtorno e não mais o nome dela pro resto da vida. Essa é uma Então separação isso difícil. acaba que, pô, vai, sei lá, a pessoa às vezes pode chegar até a tomar medicação que vai influenciar a neuroquímica do cérebro dela e várias outras O questões TDAH é sociais. um dos maiores exemplos disso, né? Correto. O TDAH é uma... Absurdo, pô. E aí, tipo assim, a pessoa não carrega, tipo, ela só é vista com o transtorno, e se ela não tiver o transtorno, ela não é ninguém. Sim. Mas a partir do momento que ela tem um transtorno, ela leva uma série de outros É muito problemas. fácil, A né? pessoa não sai isenta de forma nenhuma, né? Não sei. É. Então, pô, você aí que sente alguma coisa, sente algum incômodo, alguma angústia, pô, procure ajuda. Ou fale com pessoas que você confie, sabe? Porque eu acho que, se for como o Lucas falou, se for por uma perspectiva de moda, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente expressa com segurança, né? Com Sim. conforto também, Excelente. melhor, cara. A gente cria uma sociedade um pouco mais crítica em relação a isso de uma forma boa. Porque, cara, a gente chegou até aqui pra poder ter espaço pra falar, não foi à toa, né? Tipo assim, acho que a sociedade foi rumando num caminho de expressão. E aí, quando a gente consegue isso, tudo explode, né? Aí tem expressão pra caramba. Mas a gente precisa usar isso a nosso favor. Se a pessoa tá falando mais, é ótimo. Eu consigo muito mais ajudar uma pessoa que tá, tipo, em uma crise suicida e que chama atenção do que quem não chama, pô. E quem não chama não tem o que fazer, Sim. né? Tipo, quem chama atenção é maravilhoso pra gente. Ah, quer só chamar atenção? Graças a Deus. Pô. Se a pessoa não chama, eu não faço nada, bicho. E se não for É. um transtorno, pelo menos a gente consegue intervir, seja lá no que for, caso É. a pessoa tenha alguma outra coisa, Pô, né? total. Porque a válvula de escape é chamar a atenção mesmo, Claro, porque pô. alguma coisa pode ser feita, né? Com Porque se a certeza. pessoa não fala, não tem o que fazer. Ou seja, continue chamando a atenção. Chamem a atenção, por Chama a favor. atenção. E próxima pergunta. Caraca, Ó, foi cara, certinho. Que é profissional, Que pô. isso, pô, que Toca isso. até uma musiquinha aí, ó. Se a gente não tivesse se ligado, Que é já psicotalk, tava aí. pô, E aí já psicotalk. gira pra Bora lá, próxima bora lá. pergunta aí. Próxima Pô, pergunta gostei. aqui, Já hein? foi. Agora eu me foi- empolguei. Pô, depois que a gente ganhou isso aqui, pô, tudo ficou mais profissional. Já era, Realmente, pô, pô, eu mandou fiquei- um café, ganhou um. Isso aqui estabeleceu aquele rapó total boneco ali. comigo. Quando eu... Me sinto raporizado. Raporizado demais. Deixa eu desligar pra não gastar bateria. É. E aí? Próxima pergunta. A romantização da saúde mental virou um produto de mercado? É o que vocês acham? A romantização da saúde mental virou um produto de mercado? Pra cacete. Ah, com certeza. Pra Principalmente cacete. a indústria wellness, né? A indústria Que de é wellness? bem-estar. A indústria de bem-estar e de saúde física. Por exemplo, se tu pegar... Cara, tem um cálculo que é feito com o tanto de pessoas que se inscrevem nas academias E de que vão. rede e que vão, né? Dá pra pesquisar, depois vocês podem pesquisar sobre isso. E elas ganham muito dinheiro em cima disso, né? Das pessoas, da ausência das pessoas nas academias, né? Então tu tem lá, segunda-feira, se tu olhar o gráfico da Smart Fit, por exemplo, não sei se pode, se não puder falar, corta depois, né? Não, pode falar. Se tu olhar o gráfico das academias de se rede. tu olhar o gráfico das academias de rede, tu vai ver que segunda-feira é muito cheio, né? Quando dá sexta-feira ali, ó, diminui. Isso não é sacanagem, não, porque realmente funciona assim. E a academia é um exemplo de como você pega uma coisa que, por exemplo, academia e corrida. Corrida, tu bota um tênis, tu corre. Né? Sim, né? E às vezes descalço, né? Tem foto de gente correndo descalço nas corridas aqui em São Luís, né? Só que aí as pessoas pegam, não, você precisa desse tênis, você precisa dessa bermuda, você precisa dessa calça térmica aqui, você precisa daquilo, e aí você tem o cenário ideal para você começar a correr. A pessoa olha para isso e fala assim, pô, mercantilizou, agora eu preciso pagar R$700 para eu correr, não dá mais para mim. Né? E aí distancia Quero e correr igual os coloca... ancestrais há 10 mil anos atrás. Aí você... Então, assim, mas ao mesmo tempo, isso é um padrão de qualidade que precisa ter se você quiser realmente... Poxa, eu quero correr bem, eu quero realmente investir. E aí eu coloco nisso. Mas não é interessante pro mercado, a gente vai entrar em lógica capitalista aqui se vocês quiserem, mas eu queria ouvir outras opiniões, né? Cara, perfeito o que tu falou, e aí trazendo um pouco também pra dimensão da psicologia, a psicologia entrou numa vibe muito esquisita, né? Porque assim, a gente vê muito dentro do nosso trabalho, muitos perfis, e aí que tá. A gente entra numa profissão que ela tá na contramão de tudo que tá acelerado. O mundo acelera, a gente desacelera. A psicologia tá sempre fazendo o contrário do adoecimento social, né? E aí o que acontece? Tu vê perfis que as pessoas... em 12 sessões você vai estar melhor. E aí eu vejo depois de 12 sessões eu tô pior. Eu falei assim, meu irmão, eu sou um merda. Porque o pessoal prometeu. E aí tem várias propagandas. Eu vi recentemente uma menina falando de Black Friday na psicologia. É nada. Meu compadre viu outro dia um negócio, falou o seguinte, pô.
Eu me recebi um story assim de uma pequena que tava atendendo uma outra pessoa, um time-lapse da sessão. Não. É sério, pô. É muito Tô bom. te falando. Um time-lapse. E aí o que acontece? Aí eu mandei lá e tal. Mandei lá, tipo. Só compartilhei, né? Compartilhei pro conselho específico. Sim. E aí eles falaram assim: ó, tem que fazer uma apuração. Eu falei assim: não precisa. Tá aqui, ó. Tá bem o vídeo. Então, né? tipo assim, as pessoas têm usado muito a rede social e a indústria e a romantização de uma forma muito esquisita, cara. Então, é romantizado mesmo, assim, ó. Ou, por exemplo, as pessoas romantizam colocando a responsabilidade da saúde mental na psicologia. Só que, tipo assim, e o cara que não tem emprego, pô? E o cara que não tem como comer? Sim. É a psicologia que vai salvar esse cara? E as São as políticas públicas. né? Né? Ou, tipo assim, é a oportunidade que ele tem, não. É a gente que vai salvar, a gente que é. Nós somos os profissionais, todo mundo precisa de terapia, tem que fazer. E o cara que não consegue, ele é um merda? Porra, entendeu? Então, assim, existe um lugar que é muito romantizado, como se eu só pudesse ter bem-estar se eu pudesse pagar, né? E eu posso trabalhar com o que eu já tenho, pô. Eu posso ter pelo menos um tempo de qualidade com a minha família. E, tipo assim, não, eu não posso, porque eu não pago nada, eu não pago nenhum serviço. Né? Isso coloca uma condição para a pessoa, né, que ela precisa ser privilegiada mesmo para ela sentir alguma coisa que é legal. Né? Então, por exemplo, eu posso chegar na minha casa, pelo menos assistir televisão já é muito bom para mim. É o que eu posso fazer por mim hoje. Né? Mas eu acho que existe uma romantização por conta do mercado, né, cara? Para vender. E aí a gente já tem uma dificuldade de não poder fazer muita propaganda, então isso gera muito mais agressividade dentro da dimensão da psicologia, sacou? Cara, isso traz um debate interessante também, porque, tipo assim, Falei muito. a galera romantiza Falou pra tudo que caraca precisava. a psicoterapia, né, pô? E, tipo assim, a gente que é da área, a gente acha da hora porque, pô, a galera tá se atentando mais e tal, a psicoterapia. Só que a tua fala me traz um pensamento que é, tipo assim, quando a gente tá na graduação, no caso eu e o Pablo que estamos terminando agora, vamos pro nono período, tu entra com a perspectiva de que a terapia é muito importante, a gente romantiza tudo aquilo, e aí chega Setembro Amarelo, tu vai lá como estudante e vai lá e faz, tipo, primeiro, segundo, terceiro período faz ali algumas ações e tudo mais. E quando tu vai chegando no final e que tu vai entendendo de fato, entrando na psicologia, tu entende que a psicoterapia de fato é um a mais, pô. Porque É um recurso. é exato, é um recurso dentro de uma rede de coisas que estão interconectadas e que às vezes não, que são muito mais importantes do que a própria psicoterapia em si, pô. Tipo assim, o cara ter um lugar onde deitar, um lugar pra morar, ter políticas públicas, ter, pô, relações sociais, pelo menos, sei lá, conhecer pelo menos o vizinho dele, conversar. Sei lá, uma Todo mundo cacetada precisa de terapia, coisas. não. Todo mundo precisa de dignidade primeiro, pô. Exato. Depois tu vai o resto, né? Tipo, às vezes, como vocês falaram, é uma ferramenta. Então, pô, talvez o cara precise muito mais de dignidade, de dinheiro e de comida pra depois ele pensar isso. Mas se a gente romantiza que todo mundo logo precisa de psicoterapia, pô, cara, a gente tá passando por cima de muita coisa antes, né? Então, assim, é muito, muito difícil. Porque como tinha falado, né? É um recurso só. Então, por exemplo, assim, na minha perspectiva, porque isso já entra em política pública de fato, por quê? Porque, por exemplo, assim, a gente vê que não é só a questão da psicoterapia em si. Só que é como a gente fala que virou um produto de mercado. Então, por exemplo, assim, querendo ou não, o psicólogo ele presta um serviço e vende o serviço dele. Só que, por exemplo, assim, claro que o psicólogo ele também tem que ajudar as pessoas. Então, tem os atendimentos sociais que você consegue gerenciar e colocar na agenda. Mas, por exemplo, também poderia fazer parte de alguma coisa que, um projeto social que, por exemplo, o governo facilitasse, por exemplo, sei lá, incentivasse psicólogos a receberem um valor X atendendo mais social, porque isso incentivaria, porque também, além do serviço que ele tem que prestar, ele também tem que ter qualidade de vida. Sim. Qualidade de vida para que ele consiga também, né? Ter o tempo dele, consiga estar gerenciando também as questões com a família, com os trabalhos que possam ter eventualmente. Saquei. Então, é uma coisa que também chega a incentivar, porque não adianta nada o cara, às vezes, ele tá prestando serviço, mas se ele não for bem remunerado, ele não consegue nem se manter, ou às vezes também não fica feliz com o trabalho. Então tem até já vi alguns profissionais, quando tá fazendo estágio em alguns lugares, que o profissional, não só de psicologia, mas também outras áreas, o profissional ele se sente ruim de estar trabalhando. Por quê? Porque às vezes ele não tá sendo bem remunerado, e porque você justamente não tá sendo bem remunerado, você não presta um bom serviço. Porque às vezes também você tem conta pra pagar, tem os problemas pessoais. Então, às vezes, é horrível, porque realmente entra no capitalismo, mas é uma coisa que acontece. O Gilberto Costa, que foi um dos psicólogos que já veio aqui no Psicotal, O Gilberto né? é massa. O Gilberto, ele falou Foi que uma vez ele deu alta da terapia para um paciente porque ele tava falando que ele
tava dizendo que ele, pô, eu quero fazer academia e tal, só que eu não consigo porque essa grana é a que eu pago a terapia. Ele falou, então tu vai ganhar alta da terapia e tu vai fazer tua academia, praticar uma atividade física, porque ele entende Pronto. aquilo como o mais importante, né? E deu alta pro paciente Com dele. certeza, pô. Então, assim, acho que a gente ser psicólogo é isso, né? Tipo, tu conseguir enxergar que o teu trabalho, mesmo sendo muito importante, ele não é a coisa mais importante, de fato, na vida da pessoa. Mas também não é a menos, né? Exato, não, com certeza. Não, de forma alguma diminuindo nosso trabalho aqui, porque o que a gente faz é muito Ó, importante também. eu costumo dizer que se tu trabalha bem, tu trabalha com ética e tu trabalha acreditando no teu trabalho, uma pessoa vai, duas chegam, mano. Porque tu tá trabalhando com verdade, pô. Tu não promete nada, tu só vai trabalhando, entendeu? É uma mística, assim, minha mesmo, assim. É quase meio Uma coisa mística, sabe? espiritual mesmo, né? Não tem Tu jeito. faz do jeito que tu acha que é importante, ético e tal. E as pessoas vão chegando, pô. Ei, calma aí. Da minha... Ei, mas era isso. Cortando teu barato. Mas era só isso mesmo. Mas assim. não, boa. Quanto Não, mas mais tem tu uma trabalha mística mesmo, com, cara, com, assim, né? só vai aparecendo. Até porque, pô, tipo, mesmo que hoje tenha rede social e tudo mais, eu continuo ouvindo que o melhor divulgação do teu é o boca a trabalho boca, pô. é o boca a boca, é o bom trabalho sendo feito, né? E aí já partindo pra próxima. Correto, Vamos lá papo pra reto. próxima pergunta aqui. Pô, cada vez se dá uma Pô, sensação de, pô, isso aqui dava pra conversar muito mais. Não é, isso daí é um exatamente. episódio inteirinho, Mas- pô. Tem a vida, o resto da vida também, pô. É. Tá Por certo. quê? Porque apenas 1/3 dos psicólogos participam das votações dos conselhos. Ah, essa daí eu tenho que começar, não tem jeito. Vai, fala aí, Já, Dudu. mano, Essa daí é uma cafezinho crítica aí. muito grande ao próprio Conselho de Psicologia, né? Tanto os conselhos regionais quanto os federais, onde eu sinto que há pouca participação. E aí acho que é uma crítica tanto ao sistema conselhos como um todo, no sentido de que o sistema conselhos, a participação política deles, beleza, tem crescido, tem aumentado, né? Mas ainda precisa ser um pouco mais forte. E a classe dos psicólogos não é uma classe que é politizada. Eu não acho. Isso é um problema geral, isso é um problema. O Brasil, eu não acho o Brasil politizado, isso é um plano a longo prazo, Uhum. e aí a gente poderia discutir isso em outro momento. Mas eu acho que a classe de psicólogos não é politizada, cara, e é por isso que a gente participa pouco de debates públicos, participa pouco de estruturas políticas regionais, locais, seja dentro do próprio conselho, né, seja em outros espaços públicos abertos. Por exemplo, a gente está vindo aqui falar no Psicotalk, então a gente vai alcançar uma série de pessoas que vão entender que, poxa, eles estão falando de política ali, então por que eu tenho que prestar mais atenção nisso? Será que eu já abri o CFP para olhar o que eles estão debatendo, o que eles estão votando, né? Então, se a gente pega os dados, por exemplo, que eu estava conversando com vocês ali atrás, poxa, de 100% dos psicólogos do Brasil, se tu for pegar os dados, 36% votaram, né? E tem uma parte que não votou, por quê? Porque não tá pagando, porque não tá em dias com o sistema CRP, né? conselhos, né? Então isso é uma crítica ao CRP. Poxa, por que se eu não tô pagando eu não posso votar? Né? Ao mesmo tempo que, beleza, eu não tô pagando, eu não posso votar. E as pessoas que estão pagando, por que elas não estão votando? Os dois estão errados, não tem lado certo aqui, né? Então eu acho que a crítica vai para os psicólogos prestarem mais atenção no que o sistema conselho está fazendo, o que o regional está fazendo. Poxa, eu já fui lá no regional, já fui lá, nem que seja assim, brincando, né? Tomar um café, pegar a revista que eles dão de graça lá, Diálogos, né? E que tem que atualizar, inclusive. E me envolver, cara, saber como é que eu participo, né? Por exemplo, como é que eu viro conselheiro? É interessante eu virar conselheiro, o que eu posso fazer? Eu trabalho numa escola, será que eu posso chamar o conselho para cá, para vir conversar? Levar lá, por exemplo, para Anhanguera, para o Selma, para falar, para as pessoas conhecerem quem que é o presidente, né? Quem é a Ana Letícia, que é a presidente agora do nosso conselho, uma psicóloga incrível, gente. Vocês têm que conhecer o trabalho dela, ela já trabalha psicologia jurídica há muito tempo, é professora também. Uhum. Então, assim, a gente tem que saber quem são essas pessoas, tem que saber o que elas estão fazendo, porque, cara, a gente paga quase R$ 600. Então, assim, é quase eu me sinto obrigado, pô, a pesquisar esse tipo de coisa. Eu me sinto obrigado a saber porque é muito dinheiro, pô, né? Então, eu não sei o que vocês Pô, acham. eu acho que isso que tu falou na questão do profissional já vem sendo construído desde a graduação, pô. Tipo, a gente ouve muito falar do código de ética, porque a gente tem que saber o que pode e o que não pode dentro da nossa profissão, das resoluções, em questão de avaliação psicológica, mas de participação como um papel ativo do psicólogo dentro do conselho, como é que eu entro lá, como é que eu vejo o que tá acontecendo, a gente não é muito estimulado a fazer isso, não. E, tipo, eu tô falando da perspectiva de um estudante, porque eu ainda sou, e é por isso E que tu é a bom melhor estar pessoa aqui, pra falar entendeu? sobre A isso. gente não é estimulada a entrar lá e ver o que tá rolando, esses debates sobre
quem tá apresentando tal proposta, qual é a proposta, por que que isso é bom, por que que isso é ruim. Isso não é tão debatido na faculdade, né? Existem muitas coisas que são debatidas, né? Psicologia é um campo muito grande, vai para muitas áreas. E aí, claro que a gente não vai conseguir debater isso tudo, mas assim, eu percebo uma escassez quanto a isso e quanto a outras questões também, quanto à formação do psicólogo para atuação sozinho, entendeu? Sim. Parece que o psicólogo dentro da graduação ele ainda é muito preso à clínica, à escola ali, a certos pressupostos teóricos. Tipo assim, ele ainda ele não é preparado totalmente para viver como um profissional independente. É um campo bem nebuloso mesmo, essa parte da academia. E aí, não sai sabendo. exatamente. E aí, tipo, essa questão, principalmente essa questão de tu ver o que tá acontecendo ali, entrar no site, se informar, saber quais são as propostas, em que eu vou votar, por que eu vou votar, isso é muito pouco, pô, da perspectiva da graduação mesmo. Total. Cara, tem uma coisa que eu penso muito, e aí tu falou de agora, tu falou da graduação, eu vou pra 1930, Pronto. É, aí, já tá? era. Contexto histórico. porque, tipo assim, ó, a psicologia no Brasil, ela historicamente tá desde 30, mas como, Ciência e profissão? não, cara, como disciplina. Ah, Ela tava tanto no curso de filosofia, quanto no curso de medicina. e de, A gente- pedagogia. De pedagogia, a gente importa a psicologia pra cá. Beleza. Aí, o que acontece? Ela começa a ser utilizada como base de fundamentação para as pessoas que estavam acolhendo pessoas em santas casas no Brasil, né? Então a gente já tem uma perspectiva muito filantrópica desde a nossa base. Beleza. 62, regulação. Show, legal, bacana. A gente tava numa perspectiva muito forte na psicologia social e tal. 64 todo mundo morre, né, pô? É. 2 anos depois a gente perde uma força absurda e aí a gente fica com a galera que tava trabalhando com psicologia na ditadura, com controle de massas, Testagem psicológica. essas testagens absurdas, essas coisas assim. Aí o que acontece? Toda a nossa construção histórica até aqui, ela é assim, pô. Ela não tá muito preocupada com o que todo mundo tá fazendo, né? Então, tipo assim, eu não vejo que é exatamente só uma culpa de alguém. Eu acho que a nossa fundação psicológica no Brasil, ela é muito alheia. A fundação, não tô nem falando da pessoa que tá no conselho hoje ou que vai estar amanhã. A nossa fundação não é coletiva em relação ao profissional, ela é mais coletiva em relação a quem a gente atende, né? Então, tu pega as pessoas que estavam imbricadas com isso, em 62, beleza, 64 todo mundo morre, e tu vai ver que a psicologia social no Brasil hoje, até agora tá tentando se reestruturar, irmão. Sim. A psicologia clínica ainda tá lá em cima, porque ela se sustentou na ditadura. A social apanha muito. Pô. Aí, beleza. O psicólogo clínico, pra que diabo que ele vai pro conselho? Se ele trabalha sozinho, É um né? ponto. entendeu? Então, assim, Verdade. não tem um sindicato para regular isso, não tem, porque o conselho é regulamentador. Então, por exemplo, a cultura não ajuda isso se sustentar, pô. Porque, por exemplo, o que o conselho vai regular se ele não vê meu trabalho? Então o psicólogo também não vai. Porque a nossa base histórica não transformou a gente pra ter essa cultura. Então é muito difícil, cara. A gente não tem nem piso salarial, não tem algumas coisas que as outras já têm. Por quê? Porque a maioria ainda é autônoma, pô. Porque já acha que um autônomo vai querer lutar por direitos que se ele tá na dele, entendeu? todo E o mundo conselho com a surfa legislação nisso. também. Surfa nisso, pô. É tipo tu pegar o governo e olhar uma ONG e falar assim, a ONG tá fazendo, não vou fazer nada. Tá ligado? É a mesma coisa. Então, assim, tem uma dificuldade muito grande, cara, assim, eu vejo, né? Primeiro, na graduação tu já vai ver uma dificuldade muito grande das pessoas se unirem, né? É. E aí isso vai pra dimensão profissional. E se perdura, pô. Porque não tem outra cultura. E aí a cultura da psicologia mudou, não pra uma cultura mais de senso crítico, mas pra uma cultura marqueteira. Foi pro lugar que a gente não queria. E neoliberal. Né? E aí o conselho vai fazer o quê? Tipo, ele vai surfar na mesma onda, pô, porque as pessoas de lá também são psicólogos, eles não estão fora disso. Muitas vezes as pessoas estão imersas nisso. Então eu acho que é um problema que vai demorar muito tempo pra ser sancionado, cara. Vai ser resolvido assim, é muito foda, pô. Cara, eu acredito que é desse mesmo jeito. Sem a parte da bagagem, né? Que tu trouxe uma bagagem histórica. Mas eu acredito que é mais nessa perspectiva de união. Porque, por exemplo, na faculdade, é uma coisa que tem... Eu lembro da disciplina de ciência e profissão. Mas não entrou muito... Entrou código de ética e informações, mas não entrou sobre pautas do conselho, ou como é que funciona o conselho em si. Pois é. Só código de ética, acabou. Também porque a gente não se interessa, cara. Essa é a verdade também, sabe? Tem essa parada também, pô. Tem essa parada também. Então, tipo assim, fica uma cultura muito jogada, alheia. Né? A gente cobra também. Eu cobro, mas nem sempre eu
Sempre eu, né, pô? Sempre eu. Sempre no Mas é quarto isso, mas é isso, mas é isso, tá? Não, mas tu falou um Eu negócio concordo, verdade. eu concordo com tudo que vocês estão falando. principalmente essa parada do cara ser clínico. Pô, todo mundo, a maior parte da faculdade da galera na sala quer ser clínico. Então, tipo assim, o que vai Não, se acho que interessar? não. Pelo menos de noite, que tá agora de manhã, né? Mas de noite eu acho que a maior parte da galera não quer ser clínico na minha. É mesmo? não. Pô, mas, Pô, mas na posso falar uma minha- parada aqui que tu Pode vai falar. saber falar melhor que eu? Tu que é do Byung-Chul Han, que é tipo assim, a psicologia clínica, pô, é a única, já que a gente tá na sociedade do cansaço, é a única área da psicologia que tu consegue ser empreendedor de si mesmo. Então ela vai crescer, pô. E tá crescendo. A gente não vai Só confiar, depende de você. a gente não vai confiar nas Cara, se o instituições. psicólogo clínico ele trabalha o mesmo tanto que um CLT de 220 horas trabalha, ele ganha muito dinheiro. Ele Umas ganha condições- muito. nas condições 100% verdade, ó. ideais. Imagina só, né? Que todo psicólogo, que o psicólogo nas condições ideais ele ganha R$ 150 por atendimento, número baixo, né? E atende, sei lá, 20 pessoas por semana. É uma. Tu chega num valor ali que ainda é baixo, Por considerando. semana. É, por semana. 20, 40, 60 são 80 horas por mês. 150 são R$ 12.000. Uma semana. Isso nas condições perfeitas, na Entendi. CNTP, né? Nas Sim, condições sim. normais de temperatura e Isso é pressão. impossível, tá? Tipo, é muito É. difícil. É, isso aí É, mas eu eu acho acho que passa impossível, falta, né? Porque não tem como na prática, nem todo mundo vai querer fazer isso. Então, por isso que... E aí entra outras coisas, né? Como desvalorização do trabalho, né? Então, Mas não dá também pra- tem a plano de saúde, né? Que atende direto, que é quase isso, mas é bem menor o valor. É, o plano de saúde tem uma... Inclusive, a chapa que ganhou agora, a chapa 21 do CFP, quer colocar um piso para o plano de saúde pagar no mínimo R$ 100 para todo atendimento dos psicólogos, porque o psicólogo tá ganhando aí 20, R$ 30 25, Sim, eu já ouvi falar de umas coisas assim. para atender 20 pessoas por dia, 15 pessoas por dia. eu não e tanco. ficar morrendo, pô. entendeu? É um telemarketing, 30 basicamente. minutos de sessão, às vezes no máximo 40, e Não as dá pessoas pra tendem fazer. a juntar dois É muito atendimentos para fazer um, e aí eu vou falar mal demais, é melhor não falar. É. Tipo assim, e aí, tá tudo bem? Tá, então até a próxima sessão. É, então boa sorte, entendeu? Pô, mas eu imagino, teve uma perspectiva assim que eu imaginei, porque eu já trabalhei como telemarketing, né? Porra. E eu já tive um atendimento por plano de saúde, né? Teve uma vez que foi pra isso, teve outro que foi online. Aí que foi pra Excel até aqui, né? Só que eu senti uma coisa, tipo, já saiu uma pessoa da sala, eu já entrei. Uhum. Então não teve nenhum descanso do psicólogo. Então meio que eu senti como se fosse um bombeiro. Chegou, apagou o fogo, veio o próximo. Chegou, apagou o fogo, veio o próximo. Até que foi bom, tipo assim, desabafar, porque eu nunca tinha feito presencial, então foi a primeira vez. Sim. Quando eu já tinha feito algumas vezes, fui fazer na online, eu achei uma bosta. Foi mesmo. Eu achei muito ruim. Eu acho que parecia uma Caramba. conversa de bar mais do que uma terapia em si, entendeu? Papo reto. Porque chegou uma hora que ele, na primeira sessão, ele já começou a falar da vida dele pro psicólogo. Ah, na minha cabeça- aí é loucura. Mas ué, isso aqui tá estranho. Tem alguma Aí tu coisa de perguntou errado pra ele assim, aqui. como é que você se sente falando comigo? Aí, ia quebrar a cara dele. aí no final tu, olha, esse aqui é meu Pix, eu vou te aguardar. Deixa pra próxima corrida, né? Vamos para a próxima pergunta. Bora embora. Tá massa esse formato, eu tô curtindo, ó. Tá bacana. Homens não procuram ajuda psicológica. Isso é cultura ou resistência individual? Ambos. Dale. Eu já vou começar aí. Outro Começa aí, meu. dia, né, tava falando com os psicólogos aqui da mesa no off, que outro dia eu fui dar uma palestra numa comunidade, né, numa igreja, e aí o assunto foi esse, né, Novembro Azul, nós estamos aí, e aí o tema que me passaram foi saúde mental do homem. E aí eu busquei alguns artigos para poder embasar a minha apresentação, e aí como motivos que levam o homem ao adoecimento psicológico, na verdade nem motivos que levam, eu trouxe esses assuntos, mas eu também trouxe por que os homens não buscam psicoterapia. Uhum. E aí, os motivos que geralmente impactam mais na saúde mental do homem são o desemprego, o divórcio, porque daí tem toda uma questão do homem geralmente não ficar com a guarda dos filhos e aí ele perde a parceira, e transições de vida, então o luto, que meio que interliga as outras duas. E aí, quando a gente pesquisa o porquê que os homens não buscam psicoterapia, existem 3 fatores que me chamaram muita atenção, principalmente o terceiro. O primeiro foi a falta de dinheiro. Então, aí, tipo, como Tá solução... desempregado. Exatamente. Realmente. E aí, tipo, como solução, eu até apresentei lá as clínicas, escolas e tudo mais, que ofertam psicoterapia por um valor um pouco mais acessível. Tem também a falta de tempo. Então, quando você olha lá nos indicadores, realmente existem mais homens trabalhando em tempo integral. Então, realmente sobra um pouco menos de tempo para os homens poderem ir.
Além disso, tem a teimosia também, só que, tipo assim, eu não gosto tanto de entrar só nessa teimosia, porque é meio que tu tá falando assim, pô, tu já tá doente, tu não procura, tu cai numa culpabilização da vítima. E aí eu não curti muito entrar nessa. E o outro fator que me chamou muita atenção Eu não curti muito entrar nessa, me pegou, cara. e aí, não, eu falei, só que eu deixei claro É isso, porque tu entendeu? podia curtir entrar nessa, entendeu? Exato, Aí, Não foi muito minha vibe, cara. mas aí eu falei, não vou muito por aqui, não. Tô à vontade aqui, Pô, mano. pode crer. E aí, tipo, o terceiro me chamou a atenção, pô, porque foi formação acadêmica. Quando os homens não têm tanto conhecimento acadêmico, ou seja, homens que, digamos, se a gente faz o comparativo entre homens que têm ensino superior e homens que não têm, os que têm ensino superior são 4 vezes mais propensos a buscar ajuda. Com certeza. E aí eu fiquei, caraca, é verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Tipo, que a galera que tem menos conhecimento é muito mais resistente. Porque se eu não sei o que tá me afetando e como, eu não vou buscar ajuda, pô. Eu vou Cai no tentar... preconceito, né? É e coisa hoje- de doido, é coisa de Sim. gente fraca, né? E hoje em dia tem um amigo meu que postou um vídeo lá no Instagram e tal, eu até achei muito massa, que foi, a gente tem meio que um formato padrão, na verdade sempre teve, né, mas hoje em dia isso é muito mais evidenciado nas redes sociais, é como se fosse um formato padrão do macho alfa. Então tu tem que fazer certeza. isso, tem que fazer aquilo. Tem que saber, Eu tem que já saber, caí um pouco nessa. tem que saber uivar, pô. Exato. Eu mesmo já caí um pouco nessa. Não, tu tem que comer carne vermelha pra tua testosterona ficar mais alta. Não sei o que. Não, pô, é uma quantidade de coisas assim. Papo E reto. aí, tipo, o cara vai caindo nessa e ele vai perdendo parte da essência dele, da personalidade dele. E o cara adoece, pô. Papo Fora esses outros fatores que eu acabei de comentar aí. Com certeza, mano. Qual é a pergunta mesmo? Sobre o... Homens não procuram ajuda psicológica. Cara, Isso é assim, cultura ou resistência individual? Cara, hoje, 20 dia, não vou falar a data, né? Hoje é hoje. Hoje é hoje. Cara, hoje eu posso falar que 40% das pessoas que eu atendo são homens, mano. E tipo, eu já tive uma época, que, sei lá, eu fiz campanha pra falar assim, você que é homem, você também pode fazer psicoterapia. Isso foi 2021. Quando tu quase não atendia nenhum homem. É, né? tipo, porra, eu atendia um, Um homem. sabe? E aí é muito interessante isso, cara, porque não são pessoas que chegam tipo assim, eu tô muito bem elucidado. Não, às vezes a pessoa ela não tá conseguindo nem nomear, mas ela tá aqui tentando, entendeu? Eu vim porque alguém É. falou que seria bom, Seria bom né? pra Eu mim vim e porque tal. o plano tá cobrindo. Geralmente, Exato. geralmente E assim. tipo, cara, olha, de verdade, assim, independente da pessoa, eu acho que uma das ferramentas mais importantes que alguém pode ter, pô, é ir aprendendo a nomear o que sente, cara. Porque quando tu nomeia o que tu sente, pô, tu já tá 50% na frente. Sabe? Porque tu pelo menos consegue trabalhar isso. E aí quando a gente fala de cultura, resistência, é tudo isso mesmo, pô. Tipo, se tu pega a cultura brasileira, voltando à história de novo, né? Se o cara ele teve que sempre trabalhar o tempo todo, trabalhar, se lascar 12 horas por dia, 16 horas por dia, e aquilo, o tempo de trabalho, era o tempo que ele fala assim, eu me orgulho de ter trabalhado muito, mas recebendo pouco. Parece que a única forma do cara se salvar é dizendo que ele trabalhou por muitas horas, não que ele ganhou muito. Sabe? Tipo assim, é uma forma de eu conseguir me resguardar, ou então me motivar, né? Eu ganhei pouco, mas pelo menos Aquela eu coisa trabalhei muito. É parte da preciso identidade do imaginar cara. Sísifo feliz, né? Exato, É, pô. então. Subindo, Tipo assim, carregando e... aí lá- Robert Camus. Porra, exatamente, pô. Então, assim, eu acho que existe uma resistência também, que é cultural, que é tipo assim, o trabalho é o que vai te salvar. É trabalhando que eu vou fazer. Então eu vou trabalhar doente, vou trabalhar mal, mas eu vou trabalhar. E aí, tipo, parece que afasta um pouco mais, né? Até porque, pô, se a nossa cultura fala que o homem nem pode sentir, né? Se o cara não sente, ele vai procurar o quê? Ele vai, tipo, ele vai matar as perspectivas de sentir. Por exemplo, eu posso me entorpecer, eu posso entrar em outras vias, né, de contato, meu irmão, e esquecer, sacou? Eu vou beber pra esquecer meus problemas. E, tipo, trazendo mais um dado, quando tu falou essa questão do cara tentar externalizar mais, quando a gente olha para os dados, as mulheres, elas procuram o dobro de ajuda que os homens e elas também são o dobro mais depressivas. Sim. Tipo assim, em comparação aos homens. Talvez por assim, procurarem Exatamente, o dobro, né? isso é uma das hipóteses. E aí, quando tu olha pros homens, aí, tipo, os homens, eles cometem mais suicídios, sendo que o suicídio é um fator muito associado ao transtorno depressivo, só que eles são dobro ou talvez até o triplo, se eu não me engano, em relação às mulheres quanto a transtorno de uso por substância. Eu tenho esse dado do suicídio aí. 75% dos homens se suicidam e 25% mulheres. Porém, as mulheres tentam mais do que os homens. Exato. A tentativa é maior das mulheres, mas o cumprimento em si da coisa, né?
é maior pelos homens. Talvez porque os métodos que os homens utilizam são mais agressivos que os Mais mulheres. agressivos. E aí Mais tem letais. isso, tem mais acesso à arma também, né? Não sei se diria, tem mais coragem no sentido de até nos minutos finais eu me reafirmo enquanto homem, falando que eu sou macho, então eu vou me matar mesmo, sabe? Total. Eu acho que também tem um outro porém, que é, tipo, nesse recorte de gênero que a gente tá falando, Ou não, né? o homem tem sempre privilégios maiores, né? Então os sofrimentos eles vão ser mais pontuais. As mulheres vão ter sofrimentos convencionais como dos homens, mas sofrimentos também por recorte de gênero, pô. Sim. Então, tipo assim, fica insustentável. Sabe? Não é porque a mulher é mais sensível e tal. É porque ela vai sofrer mais, pô. Ela tem menos privilégios na sociedade. E quando Então vai fica pra cor, insustentável, é né? pior ainda, né? Porque, Exato, por exemplo, pô. a mulher branca, ela é um outro, mas a mulher negra, ela é um outro do outro, Exatamente. saca? Porque ela, além de mulher, ela ainda é negra. Então, pode-se dizer que ela é duas vezes. Tem dois marcadores ali que amplificam ainda mais essa ausência dela e essa invisibilidade dela também. Esse Uhum. tipo A forma como, de coisa. a forma como as pessoas também colocam isso, né? Sim. Ah, não preciso de terapia, eu vou tomar cachaça mesmo e ficar de boa e tal. E aí vai transformando qualquer coisa em terapia, né? E a galera ainda romantiza isso, né? Tipo, essa questão de, beber, tipo, várias músicas, beber pra evitar o sofrimento. Então, vou beber pra te esquecer, não sei o quê, tratando-se de Total. dependência emocional. Beber é bom, questões beber e fazer terapia é melhor. assim. Tá aí, É fica porque aí, aí tu bebe menos porque tá fazendo terapia. fica aí a indicação de Gabriel Coutrin. Ó, Pronto, aí, Rapaz, não tem jeito, bicho. Tu é o cara oficial pra finalizar tu não a falou, temática, pô. entendeu? Não queria falar alguma É coisa? porque ele tá Ah, guardando eu pra falei. próxima, pô. Na próxima ele vai mandar falei bala. verdade, né? Tu não falou. Na próxima tu já puxa Tu vai começar a próxima aí, não tem jeito. Bora lá pro próximo. O que vocês acham da guerra de abordagens na psicologia? Essa Eu é a hora. acredito. começar. Eu acredito que, cara, Doido, isso tá muito bom. é ruim por um lado, é interessante pelo outro, mas eu acho que principalmente é ruim. Porque, por exemplo, lembra daquilo que a gente tinha falado até do conselho? Porque isso é que divide a psicologia. E vendo até a história da psicologia, isso tem desde o começo. Desde o começo tinha duas, que eu não lembro qual que era dividida. Era uma mais pro lado da Europa e outra mais pro lado da América. Então, por exemplo, desde o começo, desde quando a psicologia teve essa divergência. Uhum. E isso foi bom porque isso também amplia as pesquisas, amplia o desenvolvimento, mas também divide muito. Tanto que por isso eu acredito que a psicologia não é unida por causa disso. Se a psicologia fosse mais unida, tivesse menos essa guerra de abordagem, seria melhor por um lado. Mas infelizmente não é assim que funciona. Então acho que por um lado é muito bom, mas por outro lado é muito ruim. Mas eu acho que tinha que ter pelo menos uma mediação, entendeu? Só que essa mediação não tem, porque não tem como ter uma mediação. Talvez, né? Mas enfim, o que vocês acham? Essa é a minha visão aqui como estudante de psicologia ainda. Porque eu acredito que, por exemplo, tem várias áreas, várias abordagens que é interessante sim. A Com pessoa, certeza, claro né? que ela tem que adequar, mas sempre o foco tem que ser pelo menos o paciente. Com certeza. Então, quando a pessoa presta serviço para outra pessoa, tem que ser humanizado. Tem que ter critérios também para poder atender, porque não pode atender de qualquer jeito. É uma coisa que tem que ser individualizado para a pessoa. Com Mas, certeza. claro, quando a pessoa vai para a área da saúde ou até em políticas públicas. São outros métodos, são outros viés que a gente utiliza. Cara, esse é um terreno complicado pra mim, né? Mas eu concordei contigo na tua fala, mas ainda assim eu sou a favor de não ter essa guerra, né? Porque quando tu fala assim, sei lá, a grosso modo, porque não é mais literalmente assim, eu acho, né? não. Não sei, vocês que estão na academia, vocês acham que é assim, a tua abordagem é pior? Tem isso ainda? Porra, isso aí é foda. Cara, Tem isso? Tu é professor ninguém também, falando né? Então... assim na cara, mas. eu Mas acredito fica que tacitamente eu acho que é mais ali, na fica internet. aquela coisa Na ali. internet tem mais isso. Porque, por exemplo, se eu falo que a psicanálise, que a Gestalt, que a própria TCC é pior, eu acho que eu tô errando, porque eu tô atacando a instrumentalização. Tá errado, né, pô? Errado. Tá errado, porque não tem... Agora, por exemplo, tá, beleza, deixa eu ver quem é esse psicólogo aí que é da TCC, deixa eu ver quem é esse cara aí que é da fenomenologia, deixa eu ver quem é esse cara que trabalha com aba, né? Deixa eu ver como é que ele trabalha, deixa eu ver o que ele faz, né? Aí eu posso falar. Porque, por exemplo, a TCC em si, eu tô falando a TCC porque é a que eu menos tenho Sim, sim. apreço, né? E por que eu vou falar dela? Porque é a que eu vejo que é mais marqueteira também. Então, isso é uma crítica pessoal à TCC, porque eu acho que... E querendo ou não, por mais que seja uma crítica, também é uma crítica às outras abordagens porque elas não são. Com certeza, Né? pô. Então, poxa, se a fenomenologia, como é que eu vendo eticamente a fenomenologia?
Como é que eu vendo eticamente a Gestalt, né? Então, agora sexta e sábado, a gente vai ter um evento maravilhoso aqui, né? Que tu estás organizando, né? Não, eu Não tá organizando? fui chamado, não. fui chamado. Tu que conhece melhor, tu pode falar de como que vai ser o evento? Cara, assim, o evento vai ser o primeiro encontro maranhense, né? Primeiro? O primeiro, assim, Primeiro. cara, assim, é tipo Esse assim, outro que tu tinha participado faz tempo era outro tipo de evento. era outro tipo, é porque, tipo assim, o encontro maranhense de extensão Maranhense humanista, e o nome desse evento é o primeiro, assim, nesse O outro foi formato. mais regional. É, né? Mais e aí, tipo, é um evento bem legal, assim, acho que ele vai trazer muito, não só experimentos nas perspectivas existenciais humanistas, mas muitas temáticas, né? Tu vai ter logoterapia, autismo, vai ter um monte de temática diferente que a gente não tem tanto assim no dia a dia. É bem legal. E é o primeiro. Então assim, se a gente fala que essa outra tá sendo mais hegemônica, essa outra tá predominando, essa outra tá dominando o cenário do mercado, também é um pouco de culpa, na minha opinião, das outras abordagens, pô, Total. que não estão aparecendo, que não estão falando, que não estão... Poxa, eu vou me exibir mesmo, eu vou falar que é isso aqui, que não é. E dentro da academia, especificamente, para encerrar a fala, né, eu acredito que isso é muito, 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 muito problemático, pô. Porque Demais. um estudante do quinto período, eu acredito que ele não tem fundamentação suficiente para dizer, não é nem para dizer que um é melhor nem outro, não é isso. Mas nem ele mesmo ainda não entendeu direito o que ele quer, às vezes. Se já entendeu, então não tem motivo para ele estar discutindo isso, sabe? E o que ele pode fazer é, beleza, deixa eu olhar para tua TCC, deixa eu olhar para tua fenomenologia, deixa eu olhar para tua análise de comportamento e ver se tem alguma coisa antiética ali. Não tem, cara, então segue aí, mano. Eu vou seguir daqui, tu vai seguir daí, não sei. Cara, bicho, essa discussão eu acho muito cafona, assim, sabe? Tipo assim, qual é a abordagem é melhor, meu irmão? Isso aí me dá uma raiva, pô. Eu fico puto, entendeu? Porque assim, eu acho que é muita besteira, assim, é meio burrice mesmo, assim, de verdade. Porque, cara, partindo do princípio que toda abordagem que tu segue tem a ver contigo, eu sou contra ti, pô. É tipo assim, a pessoa tem essa leitura de vida, beleza. A grande questão, que eu acho cafona, né? É essa coisa de fazer essas guerrinhas. Então, por exemplo, a pessoa pergunta assim, professor, qual a abordagem melhor que você me recomenda pra esse caso? Eu não recomendo abordagem, pô, eu recomendo pessoas, pô. Eu nunca vi a psicanálise andando por aí. Ou a gestalt terapia tomando café. Eu nunca vi isso, pô. Elas são inanimadas, né? Então, como o Lucas falou, a gente que faz o formato. Às vezes a pessoa ela não gosta da gestalt terapia, ela gosta do teu trabalho. E nem sabe o que é, quem que é Heidegger, quem que é Sartre. Exatamente, ela gosta do teu trabalho, ela não gosta da teoria, tá ligado? É tipo, porque tu mostra a teoria do teu jeito. Tem muitas pessoas que gostam do meu trabalho, da forma como eu falo de Gestalt, mais do que a Gestalt. Então, entendeu? Então, assim, é claro que, por exemplo, e ainda tem essa coisa, né? Qual é melhor? Cara, todas funcionam, pô. Se for pra uma via funcional, todas vão funcionar, todas vão ter o seu método, sua estruturação, mas eu acho muito cafona, assim, eu acho que isso parece coisa de escola, assim, que eu tenho mais taso que tu, tá ligado? Porra, E quando tu sai da clínica, isso some, sabia? Por exemplo, quando tu vai pra psicologia comunitária, psicologia escolar, as pessoas não vão... O psicólogo, por exemplo, se eu trabalhei na escola, e aí tem outro psicólogo escolar, e ele é da psicanálise. Ela é da psicanálise, e eu sou da fenomenologia. A gente não vai debater, porque o inconsciente de fulano, ou porque o modo de ser de fulano tá mais próximo do ser para a morte. Ninguém tá falando isso. A gente vai falar assim, cara, essa criança ela não tá aprendendo. Por quê? exato, pô. E aí, se o cara não sabe dialogar para além da abordagem dele, fundamentando ela, mas esquecendo, não é esquecendo que ela existe, que aí fica feio, né? Mas indo mesmo para a prática, porque na psicologia escolar, por exemplo, se eu preciso acionar o conselho tutelar, eu não tô preocupado se eu sou psicanalista, se eu sou... Pois é. Isso some, né? Total. Então, eu acho que isso é um âmbito muito clínico também. É Uhum. muito de procurar qual é a abordagem melhor para tratar a depressão, para tratar a ansiedade, né? Para tratar, né? Por isso que eu gosto da psicanálise utilizar análise e não Pois é. terapia. Isso é muito manicomial, né, pô? É Tipo assim, muito, é muito pô. esquisito. Então, por exemplo, a maneira como a gente conta essa história é como fica também pros alunos. Então, um professor pode estimular isso. A minha abordagem é melhor e tal, não sei o quê. Tipo, eu vim aqui com a minha camisa da Gestalt Terapia, mas por homenagem, porque eu queria zoar, entendeu? Eu sabia que isso ia aparecer. É o certo. Eu queria zoar e tal, eu quis zoar. Fazendo o marketing dele aí, ó. Mas- Fala do marketing, ele tá fazendo dele aí, ó. Mas, Verdade. tipo assim, eu acho importante que a gente possa ter maturidade, cara, assim, pra falar dessas coisas, sabe? Tipo, eu sempre vou admirar mais o profissional, inclusive, teoricamente falando, pô, a gente não critica a pessoa da abordagem, pô. A gente critica ali a teoria, né? Tipo, eu não vou criticar o Freud, eu vou criticar a psicanálise, eu não vou criticar o Fritz, eu vou criticar a Gestalt terapia, eu não vou criticar o Heidegger. Eu posso até um pouco falar de alguma... Não, ele tem umas coisas bem Mas esquisitas eu vou criticar ali a abordagem, né? Então, assim, não tem essa, sabe? Mas,
Por exemplo, assim, o que eu acho é Coisa meio, justamente meio 1923 ali, um negócio assim. que vocês falam. Eu acredito que é uma junção, porque, por exemplo, assim, vou dar o exemplo da TCC. Porque a TCC hoje em dia ela tá mais imersa na questão de também pesquisa. Então aquela questão da PB traz muito aquela questão de... Teve o artigo que tu falou, né? Que antigamente... Que tinham definido as questões dos critérios de As artigo. hierarquias, As hierarquias. né, E aí de- pesquisa randomizada de tava no evidência. topo. Sim. Então, por exemplo, por também ter essa definição de hierarquias e a TCC tá mais imersa nessa questão de hierarquia em si, eu acho que a quantidade também às vezes puxa um pouco, entendeu? Então, essa questão do marketing, que normalmente o pessoal da TCC tem, junto à questão da pesquisa englobado, aumenta um pouco essa visibilidade e faz essa questão de que às vezes também tem outras abordagens que elas não mostram essa questão da pesquisa em si. Mostram, só que quando mostra, às vezes não tem o marketing junto. Então, às vezes diminui a probabilidade de mostrar para outras pessoas também e ter essa visibilidade, entendeu? Mas, por exemplo, assim, também eu acredito que tem essa questão de a pessoa tá com uma abordagem, só que não falo da abordagem em si, mas eu falo da terapia. Por exemplo, a terapia ABA ela é padrão ouro para casos de pessoas com TEA. Tem outras. Mas é claro que quando a gente parte de uma perspectiva de padrão, a gente não fala, essa é melhor para essa. E fecha. A gente fala, ó, essa aqui provavelmente é melhor para essa, mas não deu certo, vamos para a segunda melhor, depois vamos para a terceira melhor. Até ver qual se encaixa no indivíduo. Porque o indivíduo é indivíduo. Aí até lá o indivíduo já tá Até lá. piruletando. Mas pelo menos tá tentando. Mas pode falar uma parada, tipo assim, ó, eu acho fantástico esse lance dos estudos e tal. E aí, por exemplo, a minha abordagem tem uma deficiência muito grande. Por exemplo, o primeiro... Produção acadêmica, tu fala? Isso. O primeiro artigo publicado em Gestalt Terapia no Brasil é de 1972, cara. De 72, ou 82, a 2008, só tiveram 51 trabalhos. Nossa. É absurdo, pô. 82, é 82. 51 trabalhos, pô. É absurdo, pô. É absurdo, saca? E aí a cultura é mais São 20 livresca. anos, né? A cultura é mais livresca, entendeu? Então, assim, pô, tem 51 trabalhos, saiu uma semana, pô. No estudo cognitivo, meta-análise e tal. Então, tipo assim, o médico vai falar assim, não, ó, eu indico pra TCC, por exemplo, porque tem mais estudo, tem uma vinculação maior. E é eu mais acho próximo do modelo biomédico total, também. e eu acho muito hipocrisia a galera da existencial humanista criticar algumas coisas porque não faz também, pô. É. Tem essa parada também. Estou criticando. Olha, a abordagem que eu mais critico é a minha porque eu conheço. Tá? Então, Se a é pessoa isso. não critica a própria abordagem, ela tá sendo psicóloga errada, eu acho também, né? Fica aí a crítica. Também. Boa, finalizou bem. Só Mas- faltou uma. Sobrou uma Vai pergunta ficar aqui. tema aberto. Mas sorteia ela mesmo. Só pra zoar. Mas Ok, o tempo. Ui, qual será que vai ser, meu Deus? E Nossa, ninguém esperava, meu Deus. Sua opinião sobre dependência emocional. Acho ralado. Pô, cara, assim, tipo, eu acho que existe um lugar muito complexo, né, quando a gente discute sobre isso, que é de referência. Por exemplo, a nossa cultura, ela tem uma tendência muito grande de trabalhar a gente com um referencial no outro, né? Então, por exemplo, eu tô com uma pessoa, aí tudo da minha vida agora vira referente ao nós. Fica muito confluente, vira um só. Quando essa pessoa sai, eu perco referência de vida, pô. Eu fico nu, não sei o que fazer. E aí, muitas vezes, as pessoas, quando ficam mais nessa confluência de eu e você juntos, cara, eu fico dependente. Não porque, tipo, talvez eu nem te ame mais, mas se tu sai, minha vida desorganiza total. Sabe? Tipo, a minha vida muda totalmente. Então, eu prefiro ficar, às vezes, num lugar ruim, mas que me estrutura de uma forma diferente, do que pra um lugar muito melhor que eu não conheço. É aquela história que o professor meu, Marcos Belmino, sempre conta, né? Tinha um gato sentado em cima de um prego. Aí a pessoa passa e fala assim, por que que tu tá nesse prego, pô? Por que tu não sai desse prego aí? Ele fala, porque essa dor eu conheço. Né? Se eu sair daqui, pode ter uma dor muito maior, Forte. sabe? Então, assim, é esse lugar, tipo, eu prefiro ficar no prego, pô. Prefiro depender dele porque eu sei até onde a dor vai, eu sei até onde o meu limite vai, então é mais de familiar, boa. né, pra mim. É Exatamente. confortável, né? E as pessoas confundem, às vezes, o termo confortável, falam as pessoas como se todo mundo fizesse isso, né? Mas eu já vi algumas pessoas pensando o conforto na ideia de a pessoa de comodidade, né? E conforto não é comodismo. Conforto vem de conferir força. Então, algo que é confortável é algo que me dá força e por isso eu continuo ali. Uhum. Então, se ele estava em cima do prego, ficou confortável, ou seja, está conferindo força ali para que eu continue nisso. E um outro ponto da dependência emocional, acho que não só com pessoas, é também quando tu centraliza, né? Que tu falou sobre isso.
Então, se eu me relaciono com alguém, a minha tendência, na primeira aproximação, é centralizar a pessoa. E aí isso é uma questão monogâmica também. E aí, para além de monogamia, não monogamia, não vou entrar nesse mérito. Mas por quê? Porque é como as coisas devem ser, né? É o impessoal lá para citar também. Então, se fulano começa a namorar comigo, existe um acordo tácito que eu tenho que cumprir a partir dali. E eu não converso isso com fulano. Como assim tu vai no cinema sem mim, né? Como assim tu vai fazer isso sem mim? Como assim eu vou no cinema sem você? Isso não faz sentido. Isso começa a perder sentido, Com certeza. né? Então eu vou esvaziando os sentidos que eu tinha enquanto uma pessoa solitária e vou começando a construir outros caminhos como uma pessoa. Mas eu esqueço de voltar desse caminho e ir pro meu. Então eu começo a seguir só aquele. E a ideia da descentralização, por isso que a gente fala que é sempre aí a terapia brilha nesse momento, né? Por que que eu volto para mim mesmo? Porque eu vou. Quando eu chego lá, eu preciso voltar para mim mesmo para que eu possa ir para outro lugar. Uhum. E depois para que eu possa ir para outro lugar. Se eu pulo daqui para cá, para cá, ou se eu fico só ali, eu fico dependente sempre do outro que não eu mesmo, né? Então certeza. eu tô sempre vivendo outras vidas que não a minha. Bota fé? Pô, eu tava rindo. Eu tava rindo que eu lembro, porque a gente teve esse diálogo no estágio, pô. de psicologia Depois escolar, da porque, aula, pode pra quem não crer. sabe, Lucas foi meu monitor em psicologia escolar, e aí a gente teve esse diálogo, pô. A gente conversou muito sobre Eu lembro relacionamento e disso tudo aí. mais. Um dos Mas grandes, enfim, tá? vou fazer a recapitulada de episódios passados, que, inclusive, se você não sabe, a gente tem um episódio aqui sobre relacionamentos com o professor Gabriel Rodrigues, nosso querido Gabriel Rodrigues Gabriel é um aí, monstro um também. episódio Monstro absurdo, em todos os sentidos, né, pô? muito foda, a ideia do cara é Só imenso. passou nem na Bom, porta. E aí, Gabriel Rodrigues usou uma analogia que eu até trouxe de volta no episódio com o Marco Aurélio, que foi sobre a cadeira de uma perna só. Que é você estar dependente emocional de alguém e você é como se você fosse uma cadeira e o único meio de sustentação fosse uma só perna. Se ela quebra, Papo você reto. desaba. E aí, uma dica, né? Um conselho, digamos assim, poderia ser você ter outros meios de sustentação. Então, quando você entrar no relacionamento, você não perder ali, sei lá, o futebol com os amigos, o cinema que tu sai, ou a breja que tu sai pra tomar com teus Eu amigos. preciso ser vários, né? Exato. Porque se eu for só um. Pô, meu irmão, Exato, aí tá tu lascado. desaba. Então, ele usou essa analogia, cara, eu nunca esqueci, tipo, disso que ele falou, eu falei, cara, genial isso aí que tu falou. Mesmo, pô. E aí usei isso sobre dependência química com Massa o Marco, também, que, tipo, também. serve a mesma analogia. Funciona. Mas, assim, sobre essa questão da dependência, muito bom que você continue se mantendo com outros meios de lazer, outros meios de Certeza. sustentação, seja o teu trabalho, os teus amigos, enfim, não dependa apenas E de uma encontra coisa só. sentido nisso também, né? Com Exato, Não tem que se exato. forçar a gostar de uma parada, né? Porque isso, tipo, isso constrói tua personalidade, né? Tipo, se tu for só a outra pessoa, Pode crer. É uma sabedoria, né, cara? Tipo assim, eu acho que é uma sabedoria da vida mesmo, assim. Quando a Sim, pessoa ela sim. começa a conseguir, tipo, ampliar os contatos dela, melhor coisa que ela pode fazer. Então, por exemplo, se eu dependo só de um lugar, se ele dá errado, já era, pô. Já é. Então, quanto mais eu consigo ampliar, e aí na terapia a gente trabalha muito isso, né? A gente ajuda a pessoa a construir referências novas. Ou então resgatar referências anteriores que ela não tem mais contato. Quanto mais tu consegue entrar em contato com coisas que fazem sentido pra ti, menos energia tu coloca em uma coisa só. Imagina que tu tem, tipo, 100% de bateria, tu vai gastar tudo numa coisa só. Quando tu precisa do resto, tu não tem força, pô. É. Então tu Literalmente. consegue colocar, tipo, ali, ó, certinho as forças que tu precisa com o que é. Por exemplo, se eu pego isso aqui pesa, tipo, 50 gramas e eu levanto com uma força de 50 gramas, legal. Se eu botar uma força de 10 quilos, eu paro no teto, pô. Eu não preciso de 10 quilos pra levantar isso aqui, cara. Então eu consigo diluir bacana, show. O cara é um mestre Funciona das muito bem. analogias. É. Cara, eu acredito que, por exemplo, assim, questão da dependência emocional, eu acho que é inevitável, porque, querendo ou não, a pessoa ela não aprende também a lidar com isso. Mas Sim. quando você também se relaciona com alguém, seja essa pessoa familiar ou até mesmo relacionamento, Amor. ela vai ter um peso na tua emoção. Então, tu vai ter que primeiramente saber que isso vai ter um peso que não tem, porque se tu tirar é porque aquilo não tem importância. Então, se, por exemplo, poxa, a pessoa fez algo, mas se ela não te impacta emocionalmente com os comportamentos dela, porque em algum momento ela não tem importância nesse quesito. Então, isso é bom por um lado. Perfeito. Então, pelo menos se entrando nessa relação, mas sabendo que isso vai ter um impacto, mas também saber o quanto isso tem que causar de impacto e como vocês falaram também. Principalmente essa questão da cadeira. Ah, se só tem uma perna, a cadeira vai cair. Então, se só aquela pessoa então é ruim. Poxa, mas tem vários outros. Também tem a família, tem futebol com os amigos, tem outros locais que a pessoa pode ir também para não se sentir sozinho. É uma coisa que é boa. Com certeza. Então faz sentido pra ela. Mas principalmente saber o impacto disso
E no final, né, ter diálogo, né? Porque independente disso, pra tu até falar do impacto disso, ou de que ela tem o que tu vai ter nela, vai ter que ter o diálogo. Vocês conversar, então, percebi que isso tá me abalando emocionalmente. E, pô, vocês já estarem juntos, tem uma dependência emocionalzinha, só tem que saber discernir e controlar ela, pra que isso também chegue no meio termo, pra que um também consiga falar e que o outro também consiga colocar o ponto de vista. É uma Sim. coisa bem complexa. E de forma alguma, tipo, pra quem tá em casa, a gente não tá querendo minimizar a importância do relacionamento, né? A gente tá falando do excesso. Então, tipo assim, de tudo que a gente falou aqui, acho que o que é importante levar é que você saiba voltar pra si, que nem vocês falaram, né? E também, tipo, a gente não tá minimizando, né? O Lucas falou que quando você entra no relacionamento, às vezes você vai fazer coisas que você não entrou em contato e dialogou com a outra Sim. pessoa. Só que quando você entra no relacionamento, você também abandona certas coisas, né? Então vai Tem muito que saber do, fazer essas do concessões, feeling né? ali dessa conversa de vocês dois, que foi o ponto principal, inclusive, do episódio com o Gabriel Rodrigues, né? A gente falou muito sobre a conversa. Então, tipo assim, Total, pô. tu não vai saber são pessoas diferentes, mundos diferentes, então tu não vai saber como é que a outra pessoa é se tu não comunicar isso pra ela e ela te comunicar de volta, né? Tem coisas que são caras, né? Pode falar. Tem coisas que são caras e coisas que não são caras, pô. Exato. Tipo, tem coisas que são caras pra mim que eu preciso sustentar. Então, tipo assim, cara, eu acho que pra muitas áreas da vida. Engraçado que eu falei uma palavra e fechou, né? Tá ligado? Tá ligado? Mas, tipo, Ele tava Eita, Gabriel. Deixa no ter... pois é. Mas, tipo assim, cara, eu acho que pra muitas áreas da vida, qualquer coisa, a gente precisa aprender a sustentar também o que a gente vivencia, né? Então, por exemplo, tipo assim, pô, dar uma dica, tem a personalidade, pô. Tu tem uma opinião, sustenta ela, cara. Tu tem um tipo de verdade que tu entende que é ética, que é... Sustenta, pô. Por isso que eu digo, eu não tenho problema de falar sobre opinião política, opinião tal coisa, porque eu sustento, cara. Se tu fala, tu sustenta, meu irmão. Não tem essa. Então tem a personalidade. Mas aí, tipo, se tu deixa tudo te invadir, tu se afasta mais daquilo que tu acredita. Então tu fica muito alheio a ti também, pô. Aí fica mais fácil ser dependente, né? Porque tu não vai sustentar nada. Tu vai sustentar o que o outro te oferece. Aí é foda. Não tem o que fazer, pô. meu amigo. Boa. Aí já era pra ti, pô. Vamos fazer E aí, tu quer sobre os últimos 4 minutos, né? Vamos só fazer as considerações finais. Então deu tempo certinho, né? Deu É tempo. porque a gente começou mais alguns, mas aí, se tu quiser começar já a falar. A gente tem, ó, daí de tudo que a gente conversou sobre várias coisas. Hoje o episódio não teve só um tema, Tá então doido. foi da hora. E aí, Massa tipo, demais. com base em alguns assuntos que vocês falaram, a gente também tem a tradição aqui, não sei se vocês... No episódio do Lucas eu sei que ainda não, mas não sei se do Gabriel já. A gente tem a tradição de pedir indicações literárias aí pra galera, seja a galera de dentro e de fora da psicologia. Então, Tá bom, rapaz. Treinando, pô. Não, E o pai aí? treina, não tem jeito. Vou voltar a treinar, então. Da próxima vez eu vou chegar aqui shapeado. Também voltei. Aí Eu Eu parei não um gosto de tirar mês foto na aí. academia, não. Eu fico com vergonha, bicho, vou te ser bem sincero. Daqui a um tempo ele tá Não dá botando pra mim, shape aí não. pra jogo. Sim, pra fazer indicação E literária. aí, indicações aí que vocês queiram, seja pra galera da própria psicologia ou pra galera de fora também que se interessa por algum dos temas que a gente falou aqui. Enfim, deixar recado também pra galera que assistir esse episódio, que queira, que vocês queiram que elas levem de cada diálogo aqui, o que vocês querem que elas tenham de mais importante, enfim. Os livros e algum recado aí que vocês Eu queiram não, dar. Não sei, não faço ideia, pô. Porque foi muita coisa, né, cara? Cara, mas tem que ser. Livro tem que ter a ver com Cara, o quê? Cara, pode ser Livre. livros, indicações de vocês. Como a gente falou de vários temas, pode Bora ser algo pensar, ligado a algum né? tema, ou então pode ser algum livro que tu curta muito aí, fica livre aí. Dessa vez a gente vai deixar Tá. a indicação livre. Cara, um livro que eu gosto, já ficou chato recomendar ele também. Ah, mas Que- sim, Mas eu não tô nem aí também, né? ele é bom, não tem o É, que fazer, então- né? É um livro pequeno, A Crise da Narração, do Byung-Chul Han, muito bom. Esse eu nunca li. Eu li só Muito a Sociedade bom. do Cansaço, que vocês dois me indicaram. É, me mas cansaram de Sociedade me do indicar. Ó, principalmente porque ele fala assim, que existe uma diferença entre narração e informação. O principal é, por exemplo, só um spoiler aqui. Imagina que a gente criou a sociedade para as telas, né? Telas de proteção. Tela para proteger o galinheiro e tal, para proteger dos predadores. Na era moderna, a gente também tem telas para proteger a gente da realidade. Então, o livro todo vai nessa perspectiva. Eu acho que tem a ver com aquilo que a gente falou de bem-estar e tal. Acho que sobre neoliberalismo tem o do Christian Dunker, né? Tem isso. É um livraço, cara. É um E livro a muito linguagem bom. dele é bacana. Muito bom, que é aquele o neoliberalismo como gestão do sofrimento emocional, uma coisa assim. Eu acho que é mais ou menos assim, não Eu lembro. não vou saber te É porque é um tema Provavelmente grande, sim. mas vocês botarem assim, Christian Dunker, sofrimento, vocês vão achar. O homem é famoso. Eu sei E, que cara, eu já ouvi o eu nome. tô lendo agora um clássico
da literatura mundial, que é O Velho e o Mar, pô. Livraço, pô. Do Hemingway. Hemingway, muito bom esse livro, tá? Muito bom mesmo. Eu peguei um livro pra ler, assim, pra relaxar. Estou gostando bastante, ainda mais porque ele tem figuras. E eu gosto de figuras. Sim. Então, é mais ou menos isso aí. Eu não tô pensando em outra coisa, não. O Velho Mar é muito bom. Tem até uma música, acho que do Rubel, chamada O Velho Mar, que é baseada na história do livro. É uma música muito boa também. É um artista muito bom. 3 livros, né? Eu vou indicar um que eu li agora há pouco, da Rita Barata, que é Como e Por que as Desigualdades Fazem Mal à Saúde, né? É um livro muito bom, é um livro curtinho, ele deve ter umas 90, 100 páginas. Ele tem alguns dados epidemiológicos de relações, por exemplo, de homens e mulheres, de sexo masculino e feminino, identidade de gênero, por exemplo, de pessoas com uma classe, com uma renda abaixo de R$ 1.000, acima de R$ 5.000, e como que essas relações vão se ligar à saúde mental. Então, por exemplo, mulheres periféricas, ou mulheres pretas, ou homens pretos, ou mulheres brancas, e como isso se relaciona com a renda salarial delas e o acesso, por exemplo, à pré-natal, né? Então, o que essas coisas todas têm a ver? E como é que isso afeta a saúde mental da mulher? Como é que afeta o nascimento da criança? Como é que essa criança vai ter acesso a políticas públicas ali? Ou então vai ter até mesmo acesso financeiro? Como que o impacto de horas trabalhadas afeta a saúde mental da pessoa? Então, ela faz uma série de relações de dados quantitativos mesmo, que ajudam a mostrar por que nem tudo é só terapia, né? Como algumas coisas são dados mesmo culturais, ou dados mesmo clínicos, no sentido de, poxa, deixa eu olhar para como é que está a saúde pública, como isso está afetando meu paciente que está vindo, sei lá da cidade operária, né, depois de sair do trabalho das outras 18, falar aqui comigo, e ele tá preocupado porque a mãe dele tá no socorrão, tá 3 dias lá e num lugar cheio de gente, ele não tem nenhuma rede de apoio para ir lá. O que é isso? Né? O que eu falo para essa pessoa? Então são alguns dados que a gente tem que ter também. Um outro livro é o Peles Negras, Máscaras Brancas, do Franz Fanon, livraço, né? É pelo um viés psicanalítico, mas eu acho que qualquer pessoa tem que ler. E, grosso modo, ele fala o quê? Quando as pessoas negras começam a ser libertas ali e começam a adquirir um status social mais elevado, eles começam a escravizar o próprio povo também, por uma série de fatores. Então, o Fanon ele vai falar como que as pessoas negras se revestem de máscaras brancas para agir conforme a branquitude contra o seu próprio povo, né? Então, é um livro bem grande. É meio difícil a leitura dele, assim, no sentido de que tu tem que ler com calma e tal. Mas é um livro muito bom. E um outro livro, cara... Rapaz, aí eu acho que eu indico qualquer livro de literatura mesmo, porque, bicho, não dá pra gente ficar lendo É louco, não dá não. só coisa acadêmica não, né? Então, assim, Verdade. pega um Harry Potter, pô, pega um Senhor dos Anéis não, porque é 10 páginas O Hobbit descrevendo. o Hobbit O Hobbit é bom, o Hobbit tá aí, o Nunca li Hobbit. o Hobbit, só assisti o filme. Cara, o Tem muita Hobbit diferença? foi um livro que o Tolkien fez pro filho dele, né? É um livro infantil em primeira instância, né? Mas é um livro incrível, a leitura é muito gostosa, tem aventura, tem dragão, Tem tem tudo. um monte de coisa legal, e é aquele livro pro cara pegar um café ou uma cerveja, né, bicho? Então, E ler, pô, é muito bom. O Robert, né? O Hobbit. Robert. O Hobbit é muito bom. E lembrei também que o lance do trabalho tem o livro lá do Kafka, pô. A Metamorfose também é A muito legal. Metamorfose, É muito né? legal de Quando ler ele assim, começa, pequeno. ele acorda metamorfoseado de uma barata. Muito legal esse livro também, pô. Esse livro é muito bom. O Processo também é muito bom. Pô, A Morte de Ivan Illich. Pô, Foi bom pra Crime e caralho. Castigo Pô. também é muito Crime e bom. Castigo. Crime e Castigo é um Pô, camarada. Ivan Illich é massa. Mas a morte de Ivan Illich é muito boa. Pô, o cara fala assim, pô, eu não soube viver também, mas não tô sabendo morrer. É um diálogo A desgraçado. morte de Ivan Elis, tu fica assim, bicho, a morte. Eu sou tá tão aí, inútil né? que eu não sei nem como morrer, pô. É As pessoas foda. às vezes se perguntam isso, né? Por exemplo, entrar num tema muito pesado primeiro, não. Muito. Foda. É isso. Mas enfim. Puxaram um papo interessante aí, essa questão da literatura mais fora da área mesmo, é importante pra caramba mesmo. Depois que eu comecei a ter acesso a essa literatura, ainda mais a brasileira, pô, a literatura brasileira é muito boa. Demais. E aí tu começa a pensar diferente e trazer até reflexões da própria literatura pra tua prática, né? Com certeza. pô. Exatamente. Com certeza, com certeza. Então, gente, esse foi o episódio de hoje, né? Muito obrigado por você que acompanhar a gente até agora. Se você gostou desse formato de vídeo e quer acompanhar a gente também, se você vê caiu de paraquedas, se inscreva no canal. Também a gente tem episódios com os nossos psicólogos aqui, com o Gabriel, também com o Lucas. Então a gente também tem episódios com ele falando sobre psicologia escolar, que já também faz parte da área do Lucas. Tem sobre psicologia clínica, que também partem de perspectivas humanistas esses episódios, né? Então são uma coisa que você consegue ter uma noção e eles falam de uma maneira bem didática. Então vocês já perceberam aqui, né? Então é uma coisa bacana essa troca de ideia.
Deixa um comentário o que vocês acharam, se faz sentido pra vocês esse episódio, ou ideias de outros episódios que vocês acham interessante. E deixa um like, clica no botão de hype. Considerações, Maicon? Só agradecer o episódio aí, agradecer a galera que tá acompanhando a gente, agradecer a R-Laser que mandou aqui Release é massa, tá? nossos presentes pros nossos convidados, tá sempre Tá louco. nessa parceria aí com a Tá gente. maluco. E agradecer aos nossos convidados aí, né, que voltaram aqui à mesa do Psicotal, que o Lucas agradeceu, Fonseca, né, depois de um tempão Obrigado, aí, depois de não, muito vou tempo. passar a palavra. Não, pô, tipo assim. Pô, E aí tá, os caras estão aí, pô. O Lucas veio aí, o primeiro cara que Primeiro, sentou aqui né, na pô? mesa do Psicotal, que aqui Sempre uma tornou honra, a bicho, retornar tá doido, aqui. não tem como. E aí, Gabriel Coutrin também no 5º episódio. porra. A gente era doido pra juntar os caras, hoje a gente conseguiu. Pô, o Lucas é um. Muito igual nas ideias. O Lucas é um bastião aí, né, cara? Mas, pô, fico muito feliz de estar aqui. Agradeço vocês também a oportunidade de sempre falar. Eu acho muito bacana os papos. O Lucas, primeira vez que eu vejo ele presencialmente, porque assim, eu sempre falei com ele, mas sei lá, pô, acontece, né? A vida é maluca, né? E também, pô, eu jogo um desafio aqui, que é o seguinte. Gostei, Eu desafio gostei. vocês gravarem um episódio mais legal que esse, pô. Aí tá difícil. Pai, E aí, agora, pô, tu bota fé? Eu boto Pô, fé tá demais. maluco, só Fiquei porque o Lucas tá lá aqui. embaixo. Eu vou lançar o desafio. Daqui uns, sei lá, uns 8, 10 episódios, a gente pega e lança numa enquete lá no Instagram. No E Instagram tomara de que todo vocês mundo. consigam, viu? Porque aí é daí pra cima. Pô. Não, hoje eu já beleza. apertei a mão desse cara e vou botar no meu currículo, pô. Tá aí, não, já era. Lucas é um lorde aí do... O Gabriel Da- tá 50 anos na psicologia 50 maranhense anos, e pô. quer falar dos outros. Olha aí. Eu botei botox. Pelo amor Os de caras Deus. são, Mais novo. os caras são os lords da psicologia aqui em São Luís, aqui Vampiro no da Maranhão. psicologia. Bem, é isso aí então. Você que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Esse é o Psicotalk Podcast. Clica no botão de se inscrever e deixa o like. E até a próxima. Valeu. Valeu. Falou.